Rapaziada, beleza? Antes de começar o vídeo, aquele esqueminha de sempre, tem aqui na descrição o link para as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, grupo do WhatsApp, tem nosso número para serviços comerciais também e o link para o guia prático do Home Theater. E antes de tudo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e deixa já o seu like, valeu? Então galera, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 dicas sobre subwoofer, que na nossa concepção, se a gente perguntar para 20 pessoas, 19 vão falar que a principal caixa que impacta elas é o subwoofer. E sim, tem que ser o subwoofer, cara. Se você não tiver um subwoofer no Home Theater, você perde toda a graça do Home Theater. Lógico, tem caixas que alcançam baixas frequências, caixas torre, tudo bem. Estou falando no fato de caixas que não conseguem reproduzir tão bem as baixas frequências, tá? Então vamos para 5 dicas que você tem que saber antes de comprar seu subwoofer. A primeira dica é: verifique o ambiente que você vai instalar. O ambiente, não adianta você comprar qualquer subwoofer e querer empurrar ele dentro do ambiente. Lógico, exceção à regra quando você já tem um subwoofer e você se muda para outra residência, né? Aí você vai ter que adaptar o subwoofer àquele ambiente. Vamos trabalhar aqui em média com casas que são as mais comuns aí, em torno de 20 metros quadrados a casa, a sala da casa. Então você vai botar ali um subwoofer de 10 polegadas, até 500 watts de potência já é mais do que o suficiente ali. Não sei se você gosta de trepidar a casa toda, mas se você só se interessa em sentir o som, com certeza isso vai ser o suficiente para você. Tá? Então, primeira dica é essa: verifica o ambiente, disposição, da onde vai ficar e principalmente o tamanho, para você definir essa questão da escala de potência e polegada que ele precisa ter, senão às vezes você gasta demais por muito pouco, certo? Segunda dica é o local que ele vai ficar. Ainda assim a gente está falando de ambiente, mas muitas vezes a pessoa compra o subwoofer e depois vai montar o móvel, sabe? E às vezes vai colocar o subwoofer dentro do móvel, né? Logicamente com aquele esquema de você abrir o chão, né, para ele ficar diretamente no chão. Ele não pode ficar no móvel, apoiado no móvel, ele pode ficar dentro, porém o móvel tem que ter o fundo sem essa parte para ele poder encostar diretamente no chão. Aí você entra a questão, às vezes a pessoa vai lá e compra um subwoofer downfire. Se você não sabe o que é downfire, dotado, selado, frontfire, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo tipos de subwoofer, beleza? Que aí não vale a pena ficar explicando a mesma coisa aqui, mas dá uma olhadinha lá que você vai entender logo. Então vamos lá. Aí o que acontece? Calma aí, deixa eu desligar aqui. Você vai lá e compra o subwoofer downfire, e aí você vai botar ele dentro do móvel. Não é aconselhável um subwoofer downfire, ou seja, que dá o tiro para baixo, ficar dentro de um móvel, certo? Que a dispersão dele vai ser prejudicada por causa do móvel, tá? Então o ideal dentro do móvel é ter um subwoofer frontfire, ou seja, que dá o tiro para frente, beleza? Essa é a segunda dica para vocês não se perderem. A terceira dica é, ainda com base no posicionamento do subwoofer. Justamente essa é a terceira dica: posicionamento do subwoofer. Isso independente do móvel. Muitas vezes a pessoa compra o subwoofer e fala: a melhor posição é no canto da sala. E isso já virou lei para muita gente, que eu já vejo isso hoje em dia quando eu vou fazer a instalação. E não é bem assim, gente, tá? Você tem que entender um pouco da acústica da sua sala, tá? Vocês que, assim, a grande maioria que assiste não tem tanta noção de acústica, é mais teste. Você vai ter que testar bastante, mas eu vou chegar lá. Por exemplo, você bota o subwoofer num canto da sala. Aí você fez algum tipo de tratamento que às vezes a pessoa esquece do seguinte: as ondas de baixa frequência são as piores para você controlar. Então, você pode criar um efeito, quando você cria tal tratamento acústico, o efeito das ondas estacionárias. O que é isso, de modo muito simples falando, é que você mata as altas frequências, mata parte das médias frequências e você só fica com as baixas praticamente funcionando, e causa uma reverberação no ambiente muito louca também, tá? Então você fica com um som horrível. Não confunda barulho com graves e som. Muitas vezes já fui em casa de cliente, o cliente está ouvindo um barulho com som de baixa frequência e ele pô, tá legal o impacto, não sei o que. Não, isso não é som,
tá? Isso é um barulho que você está ouvindo, tem que saber ajustar. E nesse caso, não tem outra forma do que você ir posicionando ele em locais diferentes. Ouve a mesma cena do filme, de preferência, para você ter um parâmetro. E assim você vai definir onde ele fica melhor posicionado, melhor distribuído às baixas frequências. Beleza? Quarta dica: ajuste de crossover. E você não começa a ajustar o crossover pelo subwoofer. Você tem que primeiro conhecer as caixas do sistema. É ali que está o segredo do crossover. Beleza? Se você pegar uma caixa, por exemplo, que ela trabalha bem até 40 Hz, né? Ou seja, ela vai até bem baixo. Porém, você não vai fazer o corte do crossover, corte de frequência, em 40. Você vai botar 60. Que aí o subwoofer já entra numa parte, porque você não sabe, ela desce até 40 Hz. Agora, descer com qualidade até 40 Hz é outra coisa, tá? Então, você bota sempre com uma margem acima o crossover das caixas. Então, quem manda, na verdade, no crossover são as caixas, principalmente as frontais, né? São elas que vão mandar no teu crossover e não o subwoofer. O subwoofer, lá no ajuste traseiro dele, você vai deixar o crossover dele no máximo, tá? E você vai regular o crossover pelo receiver, pelo bass management, que é o ajuste de graves do receiver, beleza? E assim você definindo pela caixa, você vai saber qual crossover você vai trabalhar melhor com ele. E a última dica, na verdade não é uma dica, é uma orientação para vocês, que é em relação ao subwoofer passivo ou ativo. Muita gente ainda não sabe, se você está assistindo e já sabe, ok, mas tem muita gente que ainda não sabe qual a diferença entre o subwoofer passivo e um ativo, tá? Então fica a dica aqui para você, que o subwoofer passivo, você dá todo o trabalho de potencialização, de tudo pro receiver. Por quê? O subwoofer passivo, ele é justamente isso, ele depende da amplificação do receiver para trabalhar. E o subwoofer ativo não, ele tem um amplificador interno e automaticamente você já alivia o receiver para ter que mandar essas baixas frequências, trabalhar a parte de potencialização para o subwoofer. Então ele pode se dedicar somente às caixas acústicas. Por isso que o melhor e mais indicado para vocês é o subwoofer ativo, desde que o seu receiver também tenha saída de subwoofer ativo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. São 5 dicas simples, mas eu acho que pode ajudar muita gente aí. Valeu? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e verifica lá na descrição as outras opções que nós temos para vocês. Valeu? Um abraço aí, galera. Até a próxima. Fui!